Dirigir um carro, pilotar uma moto ou até mesmo cruzar destinos em cima de uma bicicleta pode ser algo estressante para alguns e extremamente relaxante para outros. Muitas pessoas consideram que pegar a estrada seja uma das melhores sensações que existem, porém outras já entram em pânico só de imaginar a cena, e isso é perfeitamente normal. E aí, curiosos e curiosas, eu sou Marcel Carvalho e no vídeo de hoje te apresentaremos as estradas mais perigosas do mundo. Mas antes, respire fundo e não se esqueça de contribuir com o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Camino a Los Yungas. A estrada Camino a Los Yungas, na Bolívia, possui 64 quilômetros de extensão e une a região de Los Yungas com a região de La Paz. Ela tem apenas 3 metros de largura e passa por precipícios de até 600 metros de altura, sem qualquer tipo de sinalização ou segurança. Muito conhecida como Caminho da Morte ou Estrada da Morte, ela foi construída por prisioneiros paraguaios na década de 30 e desde a década de 90 é considerada a estrada mais perigosa do mundo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A estrada registrava uma média de 200 acidentes e quase 100 mortes todos os anos. Porém, em 2007, esses números caíram drasticamente. Isso ocorreu por conta da criação de uma estrada alternativa e muito mais segura, que faz a ligação de La Paz até Coroico a 4.700 metros de altura. Um dos acidentes mais marcantes dessa estrada ocorreu na década de 80, quando um ônibus lotado de passageiros mergulhou no precipício, matando cerca de 100 pessoas. Este foi considerado um dos mais graves acidentes rodoviários da Bolívia. Colimá. Os moradores locais chamam a Colimá ou M56 de traça, ou seja, a estrada, por ser a única via principal nesta região desolada e congelada do leste da Sibéria. Outro apelido é Estrada dos Ossos, em referência à trágica história desta rodovia. Ela foi construída por centenas de milhares de prisioneiros políticos que foram exilados na região durante o regime de Joseph Stalin, entre os anos 30 e os anos 50. Milhares de pessoas foram fuziladas por não trabalharem duro, enquanto outros morreram por causa das condições extremas do local. O frio também acabou fazendo suas vítimas. Com temperaturas que podem chegar a 70 graus abaixo de zero, a Colimá fica na área inabitada mais gelada do mundo. Muitos dos mortos eram simplesmente enterrados sob a fundação dessa estrada. A Colimá se tornou uma rodovia federal no ano de 2008 e começou a atrair aventureiros curiosos e amantes do frio. Hoje, os 2.031 quilômetros de estrada ainda são conhecidos como os mais gelados do mundo e ela também continua a ser uma das estradas mais desertas do planeta. Atlanta-Ravensveen. A Atlanta-Ravensveen, ou Atlantic Ocean Road, como é conhecida turisticamente, é uma estrada de 8,3 quilômetros de extensão que atravessa um arquipélago nos municípios de Rustavika e Averøy, na Noruega. A ponte mais longa é a Stor-Skjelsina, com 260 metros de comprimento e que ganhou o título de construção norueguesa do século. Ela atrai a atenção por sua curva acentuada e assustadora. Nos meses de outubro em diante, as tempestades produzem ondas gigantescas que acabam colidindo contra as pontes. Apesar da fúria da natureza, nenhum acidente grave foi registrado por lá. Dalton Highway. A rodovia Dalton Highway, no Alasca, é uma estrada que liga Fairbanks e outras cidades aos campos de petróleo de Prudhoe Bay. Devido aos seus 666 quilômetros em meio ao mar congelado e do petróleo que eventualmente fica na estrada, ela é considerada uma das mais perigosas do mundo. A estrada foi construída em 1974 com o objetivo de ser uma via de abastecimento para apoiar a Trans-Alaska Pipeline System, um dos maiores sistemas de dutos de petróleo do mundo. Porém, em 1995, ela foi aberta a todos os tipos de veículos. Mesmo com sua fama, muitas pessoas se arriscam a atravessá-la para apreciar a paisagem. Karakoram. A rodovia de Karakoram, considerada uma das estradas mais belas e perigosas do mundo, nasceu como um símbolo de amizade entre a China e o Paquistão, e hoje é uma das maiores estradas pavimentadas do mundo. A estrada faz parte da antiga Rota da Seda e surpreende motoristas, ciclistas e pedestres com uma das paisagens mais bonitas do planeta. Por isso, diversas organizações nomearam de forma extraoficial a rodovia de 8ª maravilha do mundo. O nome é uma homenagem às cordilheiras Karakoram, que possuem picos que ultrapassam os 4.700 metros de altitude e que marcam as fronteiras entre o Paquistão, a China e a Índia. O acesso é liberado somente dos meses de maio a dezembro, pois nos outros meses a neve torna a estrada extremamente perigosa. Dodila. Com uma extensão de 10 km, a passagem Dodila, localizada na Índia, está a 3.528 metros de altitude e é a segunda mais alta passagem do planeta.
Ela é uma via de ligação muito importante entre as regiões de Ladakh e Caxemira. Por isso, apesar do perigo, muitas pessoas não têm outra alternativa a não ser se arriscar por ela. O solo extremamente arenoso, cheio de pedras e cascalhos, dificulta mais ainda a passagem, que é extremamente estreita. Os penhascos e as nevascas, que costumam aparecer durante o inverno, acabam tornando as condições da estrada ainda mais desafiadoras. Kabul-Jalalabad. A rodovia Kabul-Jalalabad, com 89 quilômetros de extensão, está localizada em Jalalabad, no Afeganistão. A estrada é cheia de curvas estreitas e penhascos rochosos e é frequentemente listada entre as mais perigosas do mundo. Quedas verticais e curvas fechadas são alguns dos seus perigos. E para piorar um pouco mais, ela atravessa o coração do território talibã. Se você entrar nessa rodovia, não há como voltar atrás, por isso ela está na nossa lista como uma das mais assustadoras do mundo. Sichuan, Tibete. Essa estrada liga Chengdu, em Sichuan, a Lhasa, no Tibete, através de uma área conhecida como Ram, continuamente cercada por deslizamentos de rochas e alavanches. A rodovia Sichuan-Tibete é traiçoeira e carregada de curvas entre picos altíssimos que causam pânico aos que passam por lá. A estrada foi construída entre 1950 e 1954 e desde então tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento econômico do Tibete. Ela é considerada uma das mais perigosas do mundo, pois milhares de pessoas já morreram tentando passar por ela. Kishtwar-Kilar. Essa estrada realmente não é para qualquer um. Aberta apenas durante os meses de verão, ela tem cerca de 112 quilômetros de extensão e pode chegar a 2.524 metros de altura. Porém, um trecho em especial de aproximadamente 16 quilômetros deixa qualquer um com a respiração ofegante e o coração disparado, pois se trata de uma parte repleta de saliências rochosas, lamas e beiras de penhascos completamente sem proteção. A estrada foi construída há centenas de anos por moradores locais e não recebe reparos há décadas. Sua largura é suficiente apenas para um carro de cada vez. Um pequeno movimento em falso pode provocar uma imensa tragédia, pois a queda é de aproximadamente 600 metros de altura em um penhasco vertical. Essa estrada é, sem sombra de dúvidas, uma das mais assustadoras e agonizantes. Passagem de Goa. A Passagem de Goa é uma das raras estradas submersíveis que existem no mundo. Ela existe desde o século XVIII e foi criada no intuito de permitir uma travessia mais cômoda e rápida de pessoas e animais entre a ilha e o continente. Responsável por ligar o Golfo de Burneuf à ilha de Noirmoutier, a misteriosa pista só pode ser atravessada 2 vezes ao dia ou por apenas algumas horas. Isso acontece porque a passagem é cercada de água por ambos os lados e só funciona seguramente quando a maré está baixa. Do contrário, quando a maré sobe, a água invade e faz a estrada literalmente desaparecer no mar. O governo local espalhou uma série de painéis nas laterais da via, informando aos moradores e viajantes se o caminho é seguro ou não em tempo real. Infelizmente, a maré costuma subir muito rápido em algumas estações do ano e diversas pessoas ainda ficam presas na pista. Por esse motivo, torres foram distribuídas ao longo do circuito para que o motorista possa subir e esperar pelo resgate após, obviamente, abandonar o carro. Agora, que tal deixar a sua sugestão nos dizendo qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos? Deixe também o seu comentário nos dizendo o que achou dessas estradas aterrorizantes ao redor do mundo. E não se esqueça, claro, de conferir vários outros conteúdos aqui no canal. Deixe um like se você gostou e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!